Muito bom dia, amigos ligados aqui no Diário do Nordeste. Estamos aqui com o Tom Barros, eu sou o Gustavo de Negreiros, a gente está daqui da editoria Jogada. E a gente está comentando um pouco aqui dessa primeira rodada da Copa do Nordeste, né, Tom? A estreia do Ceará. O Ceará venceu o jogo contra o Salgueiro, jogou bem o primeiro tempo, né? O segundo tempo deu uma quedinha, mas como é que você avalia, no geral, essa estreia do Ceará? Uma expectativa boa, porque o primeiro tempo foi bom, indicativos de que o time tem o controle da situação, projetado inclusive para esse tipo de competição. O adversário também não tinha muita resistência, pelo menos na parte inicial, quando você viu, são 15 jogadores que eles mandaram embora, mudou o treinador, mudou tudo, quer dizer, uma informação, o Ceará tinha uma estrutura montada do ano passado, quer dizer, ficou mais fácil. Entretanto, no segundo tempo, no meu modo de entender, na hora de administrar, ele facilitou um pouco, tanto assim que quase que chegou o Salgueiro, Everson teve que fazer defesa, houve reclamação de pênalti, essa coisa toda, mas no geral, o Ceará foi bem na estreia, foi bem. Uma vitória que se esperava pelos motivos que eu já falei, inclusive com a participação muito boa do Andrigo, ele chegando e se estabelecendo, quer dizer, criando a expectativa bem positiva mesmo de que o Ceará vai ter um elemento, um jogador capaz de fazer aquilo que o Lima fazia e que era a grande interrogação. Então acredito que o Chamusca começou a trabalhar muito bem, com o material disponível e pode melhorar e acredito que deva crescer muito no transcorrer da competição. Tom, eu acredito que o Ceará atuou muito bem também pela base que ele criou de 2017, né? Você via ali Ricardinho, Pedro Ken, Richardson, a dupla de zaga que também já se conhece, né? O Valdo e o Luiz Otávio, o próprio goleiro Everson, que quando foi exigido, né? Ele fez as suas defesas. E o que mais me surpreendeu, acho que foi o Elton. Eu achei que o Elton tivesse um pouco mais travado, aquele começo de temporada, né? O atacante fica mais dentro da área, mas não. Ele saiu da área, tocou a bola, fez gol. E as caras novas, né, Tom? Queria que você falasse dessas caras novas. Como é que elas entraram no time do Ceará? O Andrigo, né? Você tem o Renato, lateral direito. Como é que você avalia essas estreias? Eu acredito que correspondeu, sabe? Eu apenas vou aguardar um pouco mais na questão de fazer uma análise mais profunda, porque o adversário, a gente tem, como eu disse, o adversário vinha de uma reformulação muito grande. Muito grande. Pra você ter uma ideia, eles jogaram contra o Santa Cruz de Natal, eles ganharam por 1-0. O treinador deu uma nota 7, considerando a produção, dentro da avaliação de preparação que a equipe teve, mas é uma equipe em transformação. Então, de certo modo, não houve a resistência que a gente entenderia capaz de exigir do Ceará uma melhor produção. Os estreantes, aqueles que o Ceará utilizou, eu acredito que foram bem. Muito bem, posso até dizer, acrescentar, muito bem, dentro da perspectiva traçada. Agora, uma avaliação mais forte quando o adversário for melhor. Por exemplo, se você pega o Sampaio Correia, não é? É um time que tem criado muitos embaraços sempre que enfrenta o futebol cearense. Talvez a gente tenha a possibilidade de uma avaliação melhor, mas a avaliação inicial foi boa. Você viu, por exemplo, você falou no Elton, naquela movimentação dele. Mas pode prestar atenção que a jogada do Andrigo, nos gols do Ceará, participação pelos dois lados do campo, pela direita e pela esquerda, na movimentação. Então, claramente está posto que o Ceará conseguiu, pelo menos em termos iniciais, já dar um segmento que a gente estava preocupado com relação a algumas mudanças. E esse segmento aconteceu. Você pega o Ceará que se classificou, subiu para a Série A com o Chamusca, ele manteve aquela base a que você se referiu, com os jogadores que entraram, praticamente o Ceará manteve o perfil do ano passado, conseguindo chegar ao seu objetivo. Então isso é muito animador, isso é muito bom, no meu modo de entender, até porque na Copa do Nordeste você tem um grau de dificuldade, mas a grande atenção que se tem é na sequência, isto é, não é a Copa do Nordeste tão simplesmente, é o ano todo. Então nós temos quantos jogadores ainda para o Ceará utilizar? Claro que vai ser preciso, já tem jogo contra, né, já Campeonato Guarani de Juazeiro, depois Iguatu, quer dizer, na sequência. Então nós temos elementos ainda que o Ceará poderá utilizar e que foram contratados, estão aí à disposição do treinador, formando um elenco necessário para quem vai disputar 3 competições. Outro aspecto que eu achei interessante, então, é que essa partida, apesar de ser a estreia, mas já era uma partida para o Ceará de certa forma decisiva. Porque ele tem 2 outros adversários no grupo que são fortíssimos. 2 adversários de segunda divisão, né? O CSA e Sampaio Corrêa. E assim, essa vitória fora de casa para o Ceará é fundamental, porque ele já coloca uma pontuação de 3 pontos
já com a possibilidade de fazer o dever de casa e já quase garantir a classificação. É verdade. Só voltando um pouquinho, porque você tinha me perguntado sobre os jogadores, você veja, por exemplo, eu volto já com relação aos adversários, na parte do Renato, não é? Por exemplo, o Ceará passou um período onde teve que improvisar naquela área, naquela parte. O Pio jogou por lá, o Richardson jogou por lá, não é? Verdade. Então você já tem mais, basicamente, ali o Ceará arrumando aquele setor, aquela parte, que era uma preocupação do treinador. Com relação aos adversários, realmente o Ceará, eu acho que de uma forma gradual, ele vai pegar adversários bem mais difíceis e que são importantes, Sampaio e CSA. É um grupo, né? Eu entendo que com essa vitória fora de casa... Ele pega o próprio Salgueiro em casa e tem os outros jogos. Então ele abriu um espaço muito importante, com a classificação de 2 na chave, ele abriu um espaço muito significativo para consolidar o seu desejo. Para iniciar a competição não poderia ter sido melhor. Com relação a um lance polêmico, que aí a arbitragem nacional, a arbitragem brasileira, vai ter que se definir melhor. Aquela bola, por exemplo, né, que tocou no braço do jogador do Ceará dentro da área. Depende muito da interpretação do árbitro, depende. Mas de uma certa época para cá, bateu ali, é pênalti, está resolvido. Eu sou contra isso. Eu acho que não foi pênalti mesmo, não. O problema é falta de critério, né? Falta de critério. Tem um critério diferente. Estabelecer. O cara quis tocar com a mão. Não, eles acabaram com isso. Não, agora toda bola tocou no braço da forma que tocou, é pênalti. Está errado. Ontem não houve o pênalti. O zagueiro, foi o Elton, né? Foi o Elton. Ele não teve a intenção absolutamente de tirar aquela bola com o braço. Pelo contrário, a gente nota até quando ele tenta se proteger para evitar que a bola toque. Mas é um lance assim que ainda vai ser muito discutido nessa arbitragem nacional, porque muitos vão marcar, assinalar pênalti em lance daquela natureza, quando eu sou contra. Eu acho que o pênalti só deveria ser marcado quando realmente está deliberada a intenção de quem o comete, visando a prejudicar o adversário, interceptando a bola, prejudicando. Então isso sim, mas ontem eu acho que foi normal aquilo que aconteceu. Pronto, a gente vai falar agora um pouco do Fortaleza, né, que estreia hoje contra o Uniclinic, né? É o primeiro jogo aí do Fortaleza no ano, o primeiro jogo do Rogério Ceni como técnico do Fortaleza, jogo oficial, né? Como é que você analisa, Tom? Você acha que já existe alguma pressão em torno do Rogério Ceni? Ontem o Fortaleza fez treino fechado para encarar o Uniclinic, então assim, como é que você avalia esse momento? Porque o Ceni é um cara bastante visado, né? É um cara que a mídia nacional inteira tá de olho no jogo de Fortaleza e Uniclinic. Como é que você considera que isso pode influenciar no jogo? É verdade. Aliás, eu até fiz um comentário no jornal, na coluna, sobre a importância deste ano 2018 do Fortaleza. É o ano do centenário. Fortaleza está começando um ano que é completamente diferente dos outros anos. O ano do centenário é uma marca. O centenário é uma história. O Fortaleza está em 2 competições, né? Então, claro, se ele quer marcar, assinalar com ouro, com o brilho de uma conquista, ele vai ter que realmente trabalhar nessas 2 competições. É exatamente subir para a Série A, né? Na disputa na Série B agora que ele vai ter, e ganhar o Campeonato Cearense. O treinador do Fortaleza, pelo nome, pelo mito, pelo que alcançou, ele vai ser o holofote, efetivamente. Sempre onde ele estiver, alguém está lá, o Rogério Ceni. É assim. Então ele vai pegar mais ou menos o seguinte. Se você me pergunta pelo Uniclinic, um time que o Ari agora é dele, o sonho dele, como ele disse, realizou o sonho de ter um time de futebol nessa transação que foi feita com o Vanor Cruz, estabeleceu um critério, mas você não pode absolutamente comparar a estrutura e a preparação que teve o time do Ari, da Maria José Vieira, né, a presidente, com aquilo que o Fortaleza preparou. Fortaleza fez contratações, o Fortaleza investiu, o Fortaleza acreditou, está aí. De certo modo, eu entendo o seguinte, o Fortaleza precisava e precisa o quê? Uma resposta exatamente no setor que mais preocupou no ano passado, o setor de ataque, onde não funcionou. O Iago tentava, insistia, Paulo Sérgio, enfim, o Fortaleza experimentou tanta gente ali, acabou não dando certo. O Leandro entrava, meu Deus, era um Deus nos acuda. Nesse jogo em Brasília, é claro que ainda fica muito difícil para você formar um juízo definitivo acerca do Fortaleza apenas com aquilo que nós vimos até aqui. Por exemplo, no jogo em Brasília. No jogo em Brasília, teve uma coisa muito boa. Aquele gol que o Gustavo fez, golaço,
um gol de alta categoria. O cara que faz um gol daquele já deu o recado de que ele tem intimidade. Sabe bater na bola. Ele sabe bater na bola, que ele tira do goleiro, ele faz a curva, a bola vai lá no ângulo. Isso é importante, quer dizer, o elemento que já começa chegando assim. Agora, valeu pelo primeiro tempo, porque no segundo tempo, com a mudança que houve, você perdeu até o norte com relação ao que poderia avaliar, porque transformou tudo num jogo de comemoração, que era pelo Ceni e pelo Lúcio, e passou não aquela fase de maior exigência na preparação para ver o que o time poderia apresentar. E sim uma festa. Então você separa as duas coisas. Separa o segundo tempo, que foi mais de comemoração e festa, com o primeiro tempo, que eu achei que ali foi mais para valer. Animadora a situação do Fortaleza, no meu modo de entender, mas o grande momento, na verdade, como a gente diz, valendo para 3 pontos, é contra a equipe do Uniclinic mesmo. Tom, obrigado pelo seu comentário. Nós estamos aqui, né? Agora a gente vai ficar comentando aí os jogos, Campeonato Cearense, Ceará, Fortaleza, Ferroviário. Então a gente conta com a sua audiência e deixe seu comentário, deixe sua opinião. Até a próxima.